Abre Jeremias 17:14. Volta lá para o Antigo Testamento. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Olha aqui. A pessoa não está falando assim, ora por mim para eu ser curado, ora por mim para eu ser salvo. Você precisa querer ser curado. E você precisa abrir a sua boca e falar, cura-me, Senhor. Amém. Você precisa querer ser salvo. Você precisa querer ser salva. E você abre a tua boca e fala, salva-me, Senhor. Então serei curado, curada. Então serei salvo e serei salva. Ninguém pode ter fé por você. A fé é pessoal. A gente pode ensinar a palavra, mas quem precisa ter fé é você. Deus não é mágico, nem milagreiro. Deus não é feiticeiro. Deus é Deus, Ele opera mediante a sua fé na palavra. Nenhum pastor pode fazer mágica em você. Nós podemos orar, ensinar a palavra, abraçar, chegar junto, dizer que ama, que Deus ama, mas quem precisa crer é você. Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, versículo 12 a 13. Hebreus capítulo 12, versículo 12 a 13 diz assim. Por isso, restabelecei as mãos descaídas. Quem restabelece? Sua escolha. E os joelhos trôpegos. Você escolhe se levantar e Deus dá força para você permanecer de pé. Quando a palavra de Deus diz que Deus levanta os caídos, Ele não chega e pega você no colo e coloca você de pé. Ele estende a mão, você estende a sua mão e Ele te levanta. Mas você estende a sua mão para tocar na dele. Versículo 13. E fazei caminhos retos para os seus pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Você pode estar mancando, mas você tem que caminhar em retidão. Porque só nesse caminho de retidão é que você vai ser curado do seu manquejar. Entende? Deus não pede que você corra se está doendo, mas você precisa andar ainda que mancando. Entende? Porque é no caminho que você vai sendo curado. Quando você está em rebeldia, sem ler a Bíblia, sem orar, sem ter intimidade com o coração de Deus,
você também é roubado nas suas amizades sinceras e verdadeiras e só encontra zombadores no caminho. Volta lá para Lamentações, capítulo 1, 19 e 21. Lamentações, capítulo 1, versículo 19 e 21. Olha o que diz. Versículo 19. Chamei os meus amigos, mas eram amigos, mas eles me enganaram. Chamei os meus sacerdotes, os líderes na casa de Deus, e os anciãos que eram sábios na casa de Deus, mas eles expiraram nas cidades quando estavam à procura de mantimento. Sabe o que significa isso? É doentio a dependência cega de líderes. Porque líderes também podem cair e expirar no meio do caminho. Você precisa aprender a colocar os seus olhos em Deus. Porque amizades podem te enganar. Maldito o homem que coloca a sua confiança no homem. Esse povo aqui estava rebelde e aqueles que eram amigos começaram a enganá-los. E os seus próprios líderes espirituais começaram a cair pelo caminho com fome, à procura de mantimentos. É tempo de se voltar para a palavra de Deus. É tempo de se voltar para a intimidade com Deus. A rebeldia, o estar distante de Deus e da vontade da palavra dele, acaba atraindo amizades traidoras, amizades interesseiras, amizades enganadoras, materialistas, que só nos enfraquecem espiritualmente e nos levam a nos distanciar mais ainda de Deus. Mas quando nos voltamos para buscar a Deus, encontramos suprimento de amizade sincera. Nem que seja uma, duas. Não busquemos muitas amizades sinceras. Não busquemos amizades religiosas que só nos enganam. Olha o que diz lá em Salmo 120, eu já estou caminhando para o fim. Salmo 120. Versículo 2, olha o que diz. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Livra-me, Senhor, daqueles que pela frente falam uma coisa, mas tem lábios mentirosos, enganadores. Livra-me desses. Lucas 4:18, lá no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Olha o que diz. Diz assim. Eu já li, mas quero ler de novo aqui. Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Senhor, eu quero ler só esse pedacinho. O Senhor me enviou para proclamar libertação aos cativos, e depois pula para pôr em liberdade os oprimidos. Se alguém que se diz pregador da palavra e ao invés de te libertar do cativeiro está te levando para o cativeiro,
E ao invés de te libertar da opressão, está te levando para a opressão, ele é um falso líder. Cuidado. Porque a palavra de Deus, ela vem trazer libertação do cativeiro e libertação da opressão. Segunda João 7 e 11, de 7 a 11. Segunda João 7 a 11, olha o que diz. Não tem capítulo, é isso mesmo. Segunda João, segunda epístola de João, versículo 7 a 11, olha o que diz. Porque muitos, não são poucos, muitos enganadores têm saído por este mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, isto é, tenham cuidado para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina, o ensino de Cristo, e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, no ensino de Cristo, esse tem tanto Deus Pai como Jesus Cristo Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina, o ensino de Cristo, não o recebais em casa. Você é casa espiritual, não receba ele dentro de você. Nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Se você se omite, concorda com os falsos ensinos. Se você recebe esses falsos ensinos na sua casa, você é cúmplice deles. Mas você só é cúmplice dos falsos ensinos se você não está tendo uma vida de oração, de leitura da Bíblia e de intimidade com o coração de Deus. Vão vir muitas heresias nesses últimos dias. Vai vir muito falso ensino. Por isso que diz que aquele que perseverar de pé até o fim, esse será salvo. Porque até sobre nós vão vir falsos ensinos. Falsos líderes se dizendo o próprio Cristo. E você vai cair neles se você não se encher da palavra de Deus. E vai ter então roubado de você amizades sinceras, amizades que sejam realmente do Senhor. Vai ficar rodeado de zombadores, vai ficar rodeado de traidores e enganadores. E para terminar, são 9h29. Se você anda em rebeldia, longe da palavra de Deus, longe da intimidade com Deus, você tem a sua paz interna, sua tranquilidade interna roubada. Volte lá para Lamentações, capítulo 1, versículo 20 e versículo 22. Diz assim, versículo 20. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Do lado de fora os meus filhos morrem à espada, e dentro da minha casa só anda a morte.
a rebeldia, o andar longe da palavra de Deus, longe de uma vida de oração, longe de uma vida de adoração, longe de uma vida de obediência, torna a sua alma angustiada e extremamente turbada. O seu coração fica transtornado, você parece um louco, uma louca. Tudo que você gera, filhos aqui fala de tudo que você gera na sua vida, não vai adiante, morre a espada. E na sua casa, que é você mesmo, só anda a morte. Tudo dentro de você está morrendo. E só tende a morrer. Porque só há vida na palavra de Deus. Só há vida numa intimidade com Deus. Sem Deus, tudo que você toca morre. Entende? Abre Salmo 119. Salmo 119, 165. Diz assim: li errado. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Olha aqui. Você só tem risco de tropeçar se tiver pedra no caminho. Significa que todos vão ter pedras no seu caminho. Umas maiores, outras menores. A única maneira de você não tropeçar nessas pedras e ter paz no seu coração, a despeito das pedras, que são as lutas, as adversidades, é amando a palavra do Senhor.